Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é Juliano Taliati quem fala e hoje eu vou vir com vocês aqui para a gente falar um pouquinho do que aconteceu durante a semana no futebol. Eu não faço muito desses vídeos aqui no meu canal, para quem ainda não conhece o canal, conheça, vai aí, quem é professor de educação física, vão ter inúmeras atividades para as aulas de educação física. Quem gosta de personalidades esportivas vão ter várias entrevistas com pessoas na área do esporte em geral, tá? Atletas, dirigentes, pessoas de organização. Caramba, e a gente aprende muito com elas e tem sido bastante enriquecedor. Fica o convite para vocês. Também tem vídeos no meu canal sobre esportes diferentes e o básico para a gente começar a entendê-los e poder apreciá-los, tá bom? Amanhã, no canal Mentalidade Esportiva, que é o outro canal que eu faço parte também, junto com o Maicon Eduardo de Oliveira, meu irmão, meu primo, e com o Andrew Moreno, vai ao ar a entrevista com o Leonardo Baran, tá? Dos donos da bola, da Band, tá? E assim, ficou muito legal o bate-papo, ele me mostrou ser um cara super gente boa, muito bacana mesmo. Então, quem me segue aqui, dá uma passada lá no Mentalidade Esportiva, tá? E vamos seguir também o canal lá que tá bacana demais. Show de bola? Galera, eu separei alguns temas aqui pra gente estar falando. Seguinte, vamos lá. Vamos falar do retorno do futebol no Rio de Janeiro. Gente, não é o momento, né, do retorno do futebol. A gente entende e sabe que os clubes precisam jogar e tal, mas não é o momento. Esse não era o momento para nenhum clube voltar. O Flamengo, né, que liderou isso tudo, ele tem condições, uma condição diferenciada, ele está se organizando, está fazendo um trabalho super bem feito nessa área também, de colocar os jogadores, entre aspas, assim, muito bem protegidos e com testes e tudo mais. Em relação a isso, eles estão tendo um protocolo invejável e a gente tem que tirar o chapéu em relação a isso. Em relação a apressar voltar ao futebol agora, não é a hora. Ainda mais, principalmente no estado como no Rio de Janeiro, que a situação está muito complicada. Mas não só lá, eu creio que nenhum estado do Brasil, por menor que esteja, apesar de que está tudo bem complicado, acho que nenhum não seria a hora de voltar. Certo? Então, assim, Fluminense e Botafogo, que são as equipes que estão nessa luta contra a volta do futebol, eu concordo com eles e acho que tem que tirar o chapéu tanto para Fluminense e Botafogo nesse sentido, que estão agindo de uma maneira muito mais correta do que Flamengo e Vasco. O Vasco, então, não tem as condições que o Flamengo tem. Quando fui fazer exame, tinha 16 jogadores lá infectados com coronavírus. Pessoal, vamos com calma, a vida é mais importante. Por mais que nós amemos o futebol, por mais que queiramos que a máquina gire, mas tem um momento certo, e para ela girar nós precisamos das pessoas, precisamos da saúde, da vida. Então não é o momento. É isso que eu queria falar em relação ao retorno do futebol no Rio. Como eu falei que é um giro, eu vou falar de vários assuntos. Talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo, eu não sei, mas convido vocês a ficar comigo até o final, curtir, compartilhar, beleza? Dá essa moral aí. Bayern de Munique, campeão na Alemanha, né? Não é algo muito novo, não é uma notícia muito nova nos últimos anos, mas é o que temos, e parabéns pro Bayern. O Maracanã fez 70 anos, né? O primeiro campeão do Maracanã, o Vasco, em 1950. E de lá para cá, inúmeros jogos, inúmeras situações. Esse Maraca que, mesmo que a pessoa nunca tenha ido ao velho ou ao novo Maracanã, se você ama o futebol, o Maracanã fez e faz parte da sua vida. Eu vou falar aqui alguns jogos de cada clube do Rio de Janeiro, no Maracanã, desde que eu acompanho futebol e que marcaram bastante também. Então eu escolhi para falar de cada time do Rio de Janeiro e também vou falar da seleção brasileira, alguns jogos, beleza? Vamos lá. 1983, decisão do Campeonato Brasileiro, Flamengo 3, Santos 0. Esse jogo marcou porque pelo Maracanã superlotado, eu era muito novinho, já torcia pro Vasco, né?
mas eu lembro do show de bola e do timaço do Flamengo que a gente acompanhava na época por rádio ou por televisão. E mesmo o Santos tendo um baita time, o Flamengo campeão brasileiro, do Maracanã lotado, foi um jogo assim marcante que eu escolhi para falar sobre o Flamengo. Do Botafogo, eu vou falar quando o Botafogo foi campeão, né, da Conmebol, com o Ilha Bacana fazendo as defesas lá, que foi um jogo bem legal também, em 1993, e que o Botafogo conquistou ali seu título internacional e tem que ser marcado também na história, beleza? Do Fluminense, eu vou falar quando o Fluminense foi para a Série C e no primeiro jogo contra o ABC, o Fluminense encheu o Maracanã. Então, independente até que você tricolor e tá falando, pô, tá falando do Fluminense na Série C, não é nada disso. Foi bonito para você ver o amor que a torcida tem pelo time e como ela pode abraçá-lo. Do Vasco, é claro que do Vasco acaba tendo mais jogos, né? Mas eu vou escolher um Vasco 4, Flamengo 1, no Campeonato Brasileiro de 97, que o Vasco teve o Nelson expulso. O Vasco jogou com um jogador a menos e fez os 4 gols ali em cima do Flamengo, que tinha um bom time. E o Vasco viria a ser campeão brasileiro naquele ano contra o Palmeiras, em 2 baitas jogos, um 0x0 no Maracanã também marcante. Seleção brasileira, eu vou falar um da masculina e um da feminina. O da masculina eu vou escolher aqui as eliminatórias para a Copa do Mundo de 94, que o Romário veio, jogou e fez a maior atuação de um jogador, maior atuação individual em um jogador em uma partida de futebol que eu vi na minha vida. Costumo falo isso bastante, maior até do que a do Zidane em 2006. Sensacional. E a final do Pan-Americano de 2007, Maracanã lotado e feminino, né? E o Brasil venceu os Estados Unidos por 5x0, um show de bola de todas aquelas craques. Vou pegar mais um jogo que me marcou também, do Bangu contra o Curitiba na decisão do Campeonato Brasileiro de 85, 1x1 no tempo normal e 6x5 pro Coxa. E que também foi um jogo que me marcou muito pelo Maracanã tá cheio de torcidas, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, todas juntas ali abraçando o Bangu. Então aquilo foi lindo e não sei se isso seria possível hoje em dia. Poxa, bem que poderia ser, né? Foi muito lindo. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Essa semana tivemos a primeira falha na tecnologia do gol. E depois de 9.000 jogos que essa empresa já tinha colocado ali em torno disso, e foi a primeira vez. E pelos protocolos, eles acabaram não assinalando o gol na Premier League. O jogo foi do Aston Villa e o Sheffield, gol do Sheffield. Foi um jogo importante, o Sheffield ganha esse jogo e ficou 0x0, ele passaria até o Manchester na colocação geral. Isso pode ser um prato cheio para muitos que detestam a tecnologia no futebol. Galera, a tecnologia ela veio para somar, ela veio para ajudar. E ela muito mais colabora do que atrapalha. Pelo contrário, ela muito mais ajuda mesmo. Pode atrapalhar se você não souber usar, demandar muito tempo para olhar um lance e tudo. Ou se os protocolos forem tão certinhos que muitas vezes você não pode ser justo e agir como deveria ter sido o VAR nesse jogo, tá? Mas sobre tecnologia no esporte, em geral, eu vou estar fazendo um vídeo aí mais pra frente, tá bom? Mas eu só queria colocar que aconteceu essa falha, mas mesmo assim é muito melhor você tentar fazer justiça do que você simplesmente deixar a sorte, largar a sorte, beleza? Outra situação interessante que vale falar sobre futebol essa semana é que a FIFA parabenizou o Klose, né? E colocou lá o maior artilheiro das Copas do Mundo. E teve uma discussão entre o Rafael Rezende e a Thaís, comentaristas do Sport TV, na qual os dois têm razão. Ele fala de forma muito ponderada a respeito de que o nome talvez não fosse correto, que deveria se denominar de outra maneira e tudo. E ela também está muito certa, porque quando fala em Copas do Mundo,
O Klose é o maior artilheiro da Copa do Mundo, tá, masculina. Mas se a FIFA falar das Copas do Mundo, aí a FIFA tá se equivocando, porque na minha opinião eu concordo com a Thaís. Apesar de serem modalidades diferentes, não são esportes diferentes como muitos colocam, ou muitos que estão aí vão tá vendo e vão discordar de mim. O esporte é o mesmo, é o futebol, mas são modalidades distintas. Então a FIFA coloca o maior artilheiro da Copa do Mundo masculina e a Marta, a maior artilheira da Copa do Mundo feminina. Se ela coloca das Copas do Mundo, ela tá deixando a entender que são todas as Copas do Mundo de futebol, incluindo até as categorias de base. É assim que eu vejo. Então, de qualquer forma, parabéns pro Klose, parabéns pro Rafael Rezende e pra Thaís, que debateram no mais alto nível. E assim, eu concordo também com ela, quando ela fala seleções de alto nível. A Marta, não só isso, a Marta não só jogou contra seleções de alto nível, a seleção brasileira, principalmente nos últimos anos, o futebol aqui, ele é muito incipiente em relação aos outros. Então, a dificuldade que a Marta tem para fazer para fazer esses 17 gols foi provavelmente maior do que o próprio Klose. Aí alguém vai falar assim, pera lá, o nível do futebol masculino ele é mais alto. Tem mais seleções que disputam e o Klose teve mais dificuldade por conta disso. Beleza, eu respeito seu argumento. Mas eu coloco que a Marta joga na seleção brasileira feminina, que não é a mesma. Não está no mesmo nível da seleção masculina. Infelizmente. Acho que poderia estar. Até porque nós temos a Marta e teve inúmeras outras jogadoras, a Cici, a Cristiane, a Formiga, a Pretinha. Nossa, jogadoras maravilhosas. A Juliana, que passaram pela seleção brasileira e que deixaram lá a sua marca. Mas aqui, o futebol feminino aqui, ele carrega ainda uma luta contra o preconceito, é muito mais difícil para ser jogado, o número de garotas e mulheres que disputam é muito menor. Então, fica aí o meu salve e a minha concordância com a Ana Thaís, porque, cara, Marta, você é a maior artilheira das Copas do Mundo, tá? Ao meu ver, essa é a minha opinião em relação a isso. E aí, galera, esse é o meu vídeo de futebol de sábado. Lembre-se o seguinte, amanhã entrevista com Leonardo Baran no canal Mentalidade Esportiva, tá? E na semana que vem tem uma entrevista sensacional, já prontinha aqui no forno, que vai sair no meu canal aqui, Juliano Taliati. Curtam, comentem, o que vocês acham, deixem os comentários aí, compartilhem, tá? Sempre lembrando no mais alto nível e com todo respeito, porque é um vídeo opinativo e é um vídeo que é bom a gente fazer às vezes aqui no canal também. Show de bola? Beijos e abraços. Fiquem com Deus. Valeu.